Se você está estudando raiz quadrada neste momento, deve estar se perguntando como descobrir raiz quadrada de alguns números. Vamos ver alguns métodos para descobrir a raiz quadrada exata de alguns números. Se você não tem ideia de qual a raiz quadrada de 144, você pode utilizar os números ímpares. Se você somar os números ímpares até obter o número 144, conseguirá descobrir qual é a raiz quadrada dele. Como assim? Vamos ver. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 5 dá 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 9, 25. 25 mais 11, 36. 36 mais 13, 49. 49 mais 15 dá 64. 64 mais 17 dá 81. 81 mais 19 dá 100. 100 mais 21, 121. 121 mais 23, 144. Agora que eu somei os números ímpares até obter o valor que estava dentro da raiz, basta eu contar quantos números eu somei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu somei 12 números. Isso significa que a raiz quadrada de 144 é 12. Ainda utilizando os números ímpares, você também pode fazer o contrário. Em vez de somar, você pode diminuir. E você vai diminuindo os números ímpares até obter zero. Quando você obtiver zero, isso significa que a raiz quadrada é exata. O próximo método é a estimativa. Para descobrir a raiz quadrada de 169, nós podemos pensar da seguinte maneira. Primeiro, o número é 169. Ele está entre 100 e 400. O número 169 termina em 9. O último algarismo dele é o 9. Se nós procurarmos aqui qual dos números terminam em 9, nós encontraremos o quadrado de 3 e também o quadrado de 7. São números que terminam em 9. O que eu posso imaginar é que esse número está entre 10 e 20, ou ele termina em 3, ou ele termina em 7. Basicamente, ou ele é 13, ou ele é 17. Como ele está mais próximo do 100, o número 169, logo o mais próximo do 10 é o 13. Nesse caso, raiz quadrada de 169 é 13. Agora, a raiz quadrada de 324. 324 ainda é um número que está entre 100 e 400. Então, a sua resposta deve estar entre 10 e 20. Observe que 324 termina em 4. Nesses aqui, os que terminam em 4 são o do 2 ao quadrado e do 8 ao quadrado. Isso significa que tem que ser o número ou 12 ou 18, porque deve estar entre 10 e 20. O número 324 está muito mais próximo do 400 do que do 100. Logo, é o número 18, a raiz quadrada de 324. Raiz quadrada de 625. O número 625 está entre 400 e 900. Isso significa que ele é um número entre 20 e 30. O último algarismo é o 5. Se nós observarmos nesta lista, o único número que termina em 5 é o do 5 ao quadrado. Logo, o último algarismo vai ser o 5 obrigatoriamente. Como o número 625 é um resultado entre 20 e 30, o único que tem 5 nesses números é
o 25. Esse próximo método é muito interessante para determinarmos a raiz quadrada exata de números que tenham entre 3 e 4 algarismos. Porque quando nós temos 3 ou 4 dígitos, no radicando, a resposta terá 2 dígitos, ou seja, 2 algarismos. Primeiramente, vamos começar olhando o algarismo das unidades, que é o número 9. Nesta lista, nós temos os quadrados de 1 até 9. Vamos analisar qual deles produz um resultado que também termina em 9. Se você olhar, o número 3 ao quadrado dá um resultado que termina em 9. E o 7 ao quadrado também dá um resultado que termina em 9. Isso significa que no algarismo das unidades, no meu resultado, pode ser 3 ou pode ser o 7. O próximo passo é ignorarmos os dois últimos algarismos e olhar apenas para o primeiro, que nesse caso é o número 7. Vamos procurar também nessa lista um resultado que seja mais próximo de 7, mas não seja maior. Um resultado menor do que 7, o mais próximo possível. Nesse caso, o resultado mais próximo é o 2 ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 4. Como o 2 ao quadrado é 4, a gente já descobriu qual é o primeiro dígito da nossa resposta, que é 2. Para descobrirmos se o segundo dígito da resposta é o 3 ou 7, nós vamos pegar o número 2 e multiplicarmos pelo seu sucessor, ou seja, pelo 3. 2 vezes 3 é 6. E agora nós vamos comparar o número 7 com o número 6. 7 é maior do que 6. Então, nesse caso, nós vamos pegar o maior dos algarismos, que é o 7. Nesse exemplo, seguimos o mesmo raciocínio. Começamos primeiro pelo algarismo das unidades, que nesse caso é o número 6. Procuramos na lista qual dos resultados também termina em 6. Nesse caso, o do 4 ao quadrado e também o do 6 ao quadrado. Isso significa que o algarismo das unidades pode ser o 4 ou pode ser o 6. Depois, nós ignoramos os dois últimos algarismos e olhamos para o número 54. Vamos procurar agora, nessa lista, um resultado que seja próximo de 54, mas não seja maior. Nesse caso, o mais próximo de 54 é o número 49, que é do 7 ao quadrado. O 7 é o número das dezenas da minha resposta. Para descobrir qual é o algarismo das unidades, nós vamos pegar o número 7 e multiplicarmos pelo seu sucessor, que é o 8. 7 vezes 8 é 56. Agora, nós vamos comparar o número 54 com o 56. 54 é menor do que 56. Isso significa que nós vamos pegar o menor dos números. Portanto, a raiz quadrada de 5.476 é 74. O algarismo das unidades é o número 6. Aqui na nossa lista, os que produzem um algarismo 6 nas suas unidades são o 4 ou o 6. Nesse caso, nós sabemos que aqui pode ser o 4 ou pode ser o 6. Agora, nós ignoramos os dois últimos algarismos e olhamos para o número 31 que está na frente. Procuramos um dos resultados que esteja próximo do 31, mas que seja menor. Nesse caso, é o número 25, que é do 5 ao quadrado. O 5 já é o meu primeiro dígito da resposta.
Para saber o segundo dígito, nós vamos fazer 5 vezes o seu sucessor, que é 30. Agora comparamos o 31 com o 30. Sabemos que 31 é maior do que 30. Logo, nós vamos pegar o maior número. Começamos olhando para o algarismo das unidades e procurando nesta lista qual a resposta que tem um algarismo das unidades também com este valor. Os que têm com 9 são o 3 e o 7. Então, aqui no fim, pode ser 3 ou pode ser 7. Agora, ignoramos os dois últimos algarismos e olhamos para os números que sobraram. Nesse caso, sobrou o 10. Procuramos na tabela. Procuramos então nessa lista qual o resultado mais próximo de 10. Achamos o resultado de 3 ao quadrado, que é 9. O 3 é o meu primeiro dígito. Para saber o segundo dígito, nós multiplicamos o 3 pelo seu sucessor e, nesse caso, encontramos que é 12. Agora, nós comparamos o número 10 com o 12. 10 é menor do que 12. Logo, nós vamos pegar o menor desses algarismos. Da mesma forma que os outros, nós olhamos o algarismo das unidades e procuramos qual resultado também tem o mesmo algarismo das unidades. Nesse caso, nós só temos o 5, então já descobrimos o número das unidades. Para descobrir o número das dezenas, nós ignoramos os dois dígitos e olhamos para o que sobrou. 12, vamos procurar um número que esteja próximo de 12, mas que não passe. O resultado mais próximo é do 3 ao quadrado, que dá 9. Nesse caso, já descobrimos o primeiro algarismo.